E aí, galera, vamos resolver questões do tema banco de dados, questões aí da banca Sebrasp, questões do ano de 2024. Então vamos lá ver como é que a banca tem cobrado aí as questões nesse ano de 2024. Questãozinha aí, ó, CESP 2024, né? CNPq. Então olha só, modelos de dados lógicos fornecem maiores detalhes acerca dos conceitos e relacionamentos no domínio em consideração, indicando atributos de dados como tipos de dados e seus respectivos comprimentos, e relacionamentos entre entidades, além de informar como será organizado e quais regras de negócios estão envolvidas. E aí, meu povo, olha só, né? Vamos olhar para essa questão, tratar aí de modelos de dados, né? Modelos de dados, nós temos lá os modelos conceitual, lógico e físico. E aí a gente tem que saber e tem que ter essa noção para marcar essa questão de cara, que é o que? Olha só, modelo lógico fornece detalhes sobre conceitos e relacionamentos, né? Na verdade, isso aqui vai estar nas tabelas, indicando atributos de dados, tipo de dados. Olha só, aqui a gente começa a adentrar no que estaria mais próximo do modelo físico, porque é só no modelo físico é que a gente vai falar dos tipos de dados, das restrições, da forma de armazenamento de fato. Então, qual que é o tipo de dado que vai ser utilizado? Qual que é o comprimento desse tipo de dado, pessoal? Isso daqui, ó, é coisa do modelo físico. Então, vamos lá entender, né? Vamos lá entender. A gente tem um modelo conceitual, que é um modelo de mais alto nível. Nesse modelo eu nem estou preocupado com como as coisas vão ser armazenadas. Basicamente eu vou representar as entidades, os relacionamentos e os atributos. Depois eu tenho o modelo lógico. Nesse modelo eu defino qual que é a minha estrutura de representação base. No caso do modelo relacional, por exemplo, é a tabela. No caso de um modelo não relacional, pode ser uma estrutura de chave-valor, pode ser uma estrutura de documentos. Então aqui no modelo lógico eu defino isso. Mas nesse momento eu ainda não estou preocupado em definir qual a estrutura de armazenamento de fato, qual que é o tipo de dados. Isso eu só vou definir lá no meu modelo físico. Então é só no meu modelo físico que eu vou definir tipo de dado e comprimento. Eu vou dizer, por exemplo, se é um varchar 2 de tamanho 30. É só quando eu definir o SGBD específico é que eu vou me preocupar com esse detalhe. Antes disso, eu não entro nessa questão. Então, no modelo lógico, eu não trato de tipo de dados, eu não trato de comprimento. Isso aí são coisas, né, que eu vou tratar somente lá no modelo físico. Então, por isso que essa questão está errada, né, pessoal? Por isso que essa questão está errada. Vamos lá, 2024 MPE Tocantins. Na arquitetura de 3 esquemas, o nível externo apresenta uma série de visões de usuário. Então, questão direta sobre a arquitetura de 3 esquemas aí dos bancos relacionais, dos bancos de dados em geral, né? Então, olha lá, o nível externo apresenta uma série de visões de usuário. Galera, essa questão está corretinha. O que é que nós temos na arquitetura de 3 esquemas, né? Nós temos ali no nível mais baixo o nível interno, né? Vamos colocar direto aqui, ó. Nível interno, né? Temos ali o nível interno. Olha só. Nós temos o nível interno como mais base. É nesse que a gente vai representar o quê? As estruturas de armazenamento. Nós temos o nível conceitual. Cuidado para não confundir com modelo. O nível conceitual. E nós temos o nível externo. São 3 níveis. Aqui no nível interno, então, eu defino... O que é que eu defino no nível interno? Eu defino a minha estrutura de armazenamento. No nível conceitual, eu represento o meu banco inteiro. Eu represento o banco de dados inteiro. E o nível externo, ele deriva partes do banco de dados para algum grupo de usuários específico ou para algum usuário específico, que são as visões. Então, aqui eu tenho a representação de todo o meu banco de dados no modelo conceitual e no modelo externo, pessoal, deriva a visão. Então, eu tenho aqui meu nível conceitual e aí eu posso derivar uma visão para um grupo, outra visão para outro grupo. Cada grupo vai ter acesso a somente uma parte dos dados, por exemplo.
Então esse é o nível externo da arquitetura de 3 esquemas. Um detalhe importante é que o nível externo ele pode ser chamado de nível lógico de usuário, porque ele está focado em um usuário ou um grupo. E o nível conceitual ele pode ser chamado de nível lógico de comunidade, porque ele tem a ver com a comunidade de usuários toda daquele banco de dados, daquele sistema ali. Então, questão corretinha, né? Questão corretinha aí. Vamos lá, CESP, SEBRASP, 2024, FINEP. A respeito de banco de dados, assinale a opção correta, considerando um banco de dados relacional Oracle. Aquele trouxe Oracle, mas poderia ser qualquer banco, tá, pessoal? A questão é independente aqui do banco. Uma base de dados representa algum aspecto do mundo real, algumas vezes chamado de minimundo, de modo que mudanças no minimundo provocam mudanças na base de dados. Pessoal, esse item aqui já é o nosso gabarito, já é o item correto. Olha só. Um banco de dados, ele é definido, ele é conceituado com base em 3 características principais. Primeiro, ele representa algum aspecto do mundo real, que a gente chama de minimundo ou universo do discurso. Ele representa alguma coisa do mundo real, o banco de dados, né? Segundo, ele é uma coleção logicamente coerente de dados. Não é qualquer conjunto de dados. Não, esses dados estão relacionados. Tem uma pertinência entre eles. Eles estão ali juntos por algum motivo. Que é justamente a terceira característica. Existe uma finalidade específica. Então, quais são as 3 características de um banco de dados? Representa um aspecto do mundo real. É uma coleção coerente, relacionada, logicamente coerente de dados. E tem uma finalidade específica. Não é uma variedade aleatória de dados. Não é qualquer conjunto de dados. Não, tem que ter coerência, tem que ter finalidade e tem que representar algum aspecto do mundo real. Mas vamos ver os demais itens aí para a gente encontrar os erros, né? Uma propriedade de transação de banco de dados relacional é o isolamento, que garante que as alterações de dados se tornem permanentes quando a transação é confirmada. Pessoal, é o seguinte, ó, se eu estou falando da propriedade que garante armazenamento permanente, eu não estou falando de isolamento, não. Aqui eu estou falando da durabilidade. Da durabilidade, tá? Estou falando da durabilidade. E não do isolamento. Então a propriedade aqui foi descrita de maneira incorreta, porque o certo aqui é durabilidade. O isolamento é a propriedade que vai garantir o quê? Que vai garantir que as propriedades que ocorrem em paralelo, que disputam recursos, não interfiram indevidamente uma na outra. Então é propriedade diferente. São 4 as propriedades de transação, né? Atomicidade, consistência, isolamento e durabilidade. No caso, o item ele trouxe propriedade errada para a descrição. A propriedade de isolamento para a descrição, na verdade, de durabilidade, né? Um banco de dados é um conjunto de dados que visa manter a integridade e a segurança do sistema. Aí aqui, pessoal, ele confunde. Por quê? Porque, na verdade, ele não está falando do banco de dados. Ele está falando aqui do SGBD, do Sistema Gerenciador de Banco de Dados. E aí eu chamo a tua atenção para isso. São conceitos diferentes. Uma coisa é o banco de dados. O banco de dados é o conjunto de dados. É o local onde os dados estão armazenados. Aquele conjuntinho de dados ali. O SGBD, o Sistema Gerenciador de Banco de Dados, é o software, a coleção de software para quê? Para manipular, para gerenciar esse banco de dados. Então, o banco de dados são os dados. O SGBD é o software que gerencia, que manipula, que cria esse banco de dados. São coisas diferentes, são conceitos diferentes. E uma das funções do SGBD é justamente permitir que esses dados se mantenham íntegros, é permitir a proteção, permitir a segurança dos dados que estão ali armazenados naquele banco de dados. Então, são conceitos diferentes. No banco de dados relacional, o dicionário de dados contém a especificação do desempenho das consultas contidas no banco de dados. Pessoal, não, isso aqui não tem nada a ver com o dicionário de dados. O que é o dicionário de dados? O dicionário de dados é aquele local onde ficam armazenados os chamados metadados, que são os dados sobre outros dados, que são os dados descritores dos dados. Um banco de dados, ele normalmente aí ele tem tanto os dados em si, como também descrição de como esses dados são armazenados, do tipo de dados, da estrutura, das restrições a que esses dados estão sujeitos. Isso são os metadados. E esses metadados ficam no dicionário ou catálogo de dados.
dicionário ou catálogo de dados. Mas o dicionário não armazena especificação de desempenho de consulta, não. Desempenho de consulta, não. Ele armazena informações sobre a estrutura dos dados. Beleza? Então, item D, incorreto. Item E. O princípio da atomicidade é o princípio que garante e permite a manipulação, no mesmo momento, de um dado por mais de uma pessoa ou sistema. Pessoal, isso aqui a gente falou quando a gente falou lá no item B, né? Na verdade, isso aqui não é a propriedade da atomicidade coisíssima nenhuma. Que propriedade é essa? É a propriedade do isolamento, né? Propriedade do isolamento. A atomicidade é a propriedade do tudo ou nada. É a propriedade que garante que ou a transação realiza por completo ou ela não realiza nada. Uma transação ela é composta por várias operações ali dentro. Um conjunto de operações. Suponha uma transação com 4 operações dentro. Se alguma delas falhar, a atomicidade garante que ela vai ser revertida. Ou seja, a gente vai estar lendo o que a gente chama de rollback. Vou retornar para o estado anterior como se a transação nunca tivesse acontecido. E se as 4 operações forem bem sucedidas, aí eu faço um commit, efetivando aquela transação com sucesso. Isso é a função da atomicidade. O isolamento não. O isolamento garante que várias transações ocorrendo em simultâneo sejam operacionalizadas de forma que uma não interfira indevidamente no resultado da outra. Tem a ver com a concorrência por recursos por mais de uma transação. Então, item totalmente aí, né, equivocado, porque troca também propriedade das transações. Bacana? Vamos lá. INPI 2024, aqui Sebrasp, né? O modelo lógico pode conter chaves primárias e estrangeiras e pode ser usado em vários bancos de dados, tais como SQL Server, MySQL, Oracle e PostgreSQL. Essa questão é muito interessante. Olha lá. O modelo lógico pode conter chaves primárias e estrangeiras e pode ser usado em vários bancos de dados, tais como SQL Server, MySQL, Oracle e PostgreSQL. Então é o seguinte, vamos lá. Lembrando o nosso modelo. Modelo conceitual, modelo lógico, modelo físico. O modelo conceitual é aquele modelo independente de SGBD, independente de hardware, independente de software. Ele é um modelo que é de fácil compreensão pelo usuário. Ele representa quais dados serão armazenados sem se preocupar com a tecnologia por trás. O modelo lógico, ele traz para a gente a representação da estrutura de dados. A representação de qual é a estrutura que será utilizada para os dados. A exemplo do modelo relacional que utiliza tabela. A exemplo do modelo XML que utiliza um arquivinho hierárquico de tags. A exemplo de um modelo de objetos que utiliza os objetos com seus atributos e operações. Então isso é definido no modelo lógico. Ele não entra no detalhe específico de cada SGBD, mas ele depende do que a gente chama de tipo de SGBD. Se é relacional, se é de objeto, se é não relacional, etc. Já o modelo físico, ele entra no detalhe do armazenamento. Então, quando eu chego no modelo físico, eu preciso saber exatamente qual que é o SGBD. Se eu definir que meu modelo lógico é um relacional, exemplo, né? É um relacional, eu posso chegar no físico e dizer, olha, eu vou usar o Oracle, que é um SGBD relacional. Ou então, eu vou usar um MySQL. Qual que é o grande detalhe dessa questão? A questão que eu diria que é o canto da sereia. Porque aí você lê a questão rapidamente e diz o seguinte, olha, o modelo pode conter chaves primárias estrangeiras, modelo lógico, né? E aí pode ser usado em vários bancos. Aí você fica na dúvida. Porque o banco específico não só é descrito no modelo físico? Exatamente. O banco específico só é descrito no modelo físico. Mas a questão não está dizendo que eu estou usando um banco específico. Muito pelo contrário, ela está dizendo o seguinte, olha, o mesmo modelo lógico, ele pode ser usado em vários. E é exatamente isso, pessoal. O mesmo modelo lógico pode ser derivado para vários modelos físicos, a depender do SGBD específico. Aqui no modelo lógico eu só disse o seguinte, olha, eu vou usar um modelo relacional. E aí eu vou representar meus dados em formato de tabelas. E aí eu posso criar essa representação de tabelas. Aqui eu não entrei no detalhe ainda. Agora, quando eu chegar no modelo físico, eu vou dizer, olha, eu vou usar Oracle. Então eu vou usar as estruturas específicas do Oracle. Mas eu posso também derivar esse modelo relacional para um modelo físico do MySQL. Então, de fato, o modelo lógico pode ser usado em vários bancos de dados, em vários SGBDs, porque ele pode derivar
um modelo físico para cada um. Então a questão é bem inteligente e está corretinha, embora, né, possa gerar uma dúvida aí de primeiro momento. Mas a questão está correta, entenda por isso. Porque eu posso, dado o mesmo modelo lógico, o modelo lógico para qualquer banco de dados relacional é o mesmo. O modelo lógico é o mesmo. Agora o modelo físico é que vai variar. Então aquele modelo lógico eu vou usar para vários bancos de dados, para vários SGBDs, mais tecnicamente falando, né? Então, questão corretinha. Vamos lá. Um SGBD se caracteriza por ser um programa de acesso de dados em formato de entidade e relacionamento. Pessoal, preste atenção. O SGBD é um programa de acesso aos dados? Sim. É um programa que permite acesso, permite a manipulação dos dados, permite garantir segurança, consistência dos dados. Porém, os dados não são armazenados em formato de entidade e relacionamento, não. O modelo entidade-relacionamento, ele é o principal representante de um modelo, o principal exemplo de um modelo conceitual. E o modelo conceitual, ele é independente de tecnologia, ele é independente de SGBD. Na verdade, o modelo conceitual não armazena dados. O modelo conceitual ele simplesmente representa quais dados serão armazenados. Então você vai ter lá, por exemplo, uma entidade, vai ter aqui uma entidade B, uma entidade A, aí você vai ter aqui uma associação entre essas entidades, um relacionamento. Aqui você não está definindo como é que esses dados serão armazenados. Depois esse modelo pode ser convertido para um modelo lógico, pode ser convertido para um modelo chave-valor, pode ser convertido para um modelo qualquer. Aqui nesse momento você não se preocupa com SGBD. Não se preocupa com software, não se preocupa com hardware. Então não, o SGBD não acessa dados em modelo de relacionamento, não. Ele acessa dados em tabelas, se ele for um modelo relacional. Ele acessa dados em cubos de dados, se ele for um modelo dimensional, SGBD dimensional. Ele acessa dados em chave-valor, documento, grafo, etc., se ele for um SGBD não relacional. Então, não, o entidade de relacionamento não é para armazenar os dados, mas simplesmente para representar os dados, relacionamentos e atributos. Perfeito? Então, questão incorreta. Questãozinha MP Tocantins. No modelo de dados físico, que é criado como parte do processo de coleta de requisitos iniciais do projeto, é possível obter uma visualização geral do conteúdo do sistema, de forma como esse conteúdo será organizado e das regras de negócios que estão envolvidas. Então, vamos lá. No modelo de dados físico, que é criado como parte do processo de coleta de requisitos iniciais, é possível obter uma visualização geral. Pessoal, visualização geral é no modelo físico? O modelo físico traz o quê? Detalhes. Então aqui eu estou olhando para quem? Para o modelo conceitual. É o modelo conceitual que faz essa visualização geral. Quando chega o cliente, olha, eu quero um sistema para fazer isso, primeiro passo, em regra, é construir um modelo conceitual, utilizando ligeiramente o modelo entidade de relacionamento. Para dizer, olha, então beleza, se você quer esse software, essa solução, então nós vamos ter armazenamento da entidade funcionário, da entidade departamento, da entidade fulano de tal, os atributos são esses, essas entidades vão se associar dessa forma. Você não entra aqui em detalhes, assim como o modelo físico. Então, na verdade, essa questão, essa assertiva, né, se refere a quem? Ao modelo conceitual e não ao modelo físico. Agora, né, pessoal, a regra de negócio envolvida, ou seja, regra do negócio em si. Requisitos de negócio. Então, aqui, modelo conceitual, perfeito? O físico não, o físico vai entrar no detalhe de armazenamento, inclusive, tendo que saber qual que é o SGBD específico que será utilizado para definir as estruturas exatas de armazenamento. Questãozinha CNPq. Evitar redundância, uma das funções de um SGBD, tem por objetivo evitar que cópias dos mesmos dados sejam armazenadas em lugares diferentes. Funções do SGBD. O SGBD tem várias funções, diversas funções, né? Criação das estruturas de banco de dados, a inserção, a atualização, a manipulação dos dados em si, a proteção. E para o banco de dados, uma das características fundamentais, inclusive que difere essa abordagem da abordagem de sistema de arquivos, é justamente evitar redundância. O que é redundância? É duplicidade de informação. É uma informação que seria armazenada em mais de um lugar. Então, sim, é uma das funções do SGBD controlar a redundância.
talvez não evite 100%, mas ela busca minimizar essa duplicidade. Significa, por exemplo, que no modelo relacional, pessoal, uma mesma informação não vai estar armazenada em um monte de tabela diferente. Não, normalmente você vai utilizar processos, a exemplo do processo de normalização, para que as informações sejam armazenadas em um só lugar, em um só local, que não sejam duplicadas. É diferente quando você usa um sistema de arquivos, que você pode ter informação duplicada em vários arquivos. Aqui não. O foco, a busca, um dos objetivos é justamente buscar controlar essas redundâncias. Quer o quê? Quer evitar o mesmo dado armazenado em mais de um lugar. Então a questão está corretíssima. Um sistema gerenciador de banco de dados é uma coleção de dados interrelacionados e um conjunto de softwares que possibilitam o armazenamento e o gerenciamento desses dados de maneira eficiente. E aí? Pessoal, é o seguinte, questãozinha daquela polêmica. Por quê? Porque a banca deu esse gabarito como certo, definindo que um sistema gerenciador de banco de dados é uma coleção de dados mais um conjunto de software que possibilita o armazenamento e gerenciamento desses dados. Porém, pessoal, tecnicamente nós temos diferença entre o nosso banco de dados, o nosso SGBD e o nosso SBD. É isso, professor. Vamos lá. Banco de dados são dados. Os dados é a coleção de dados interrelacionados que representam um mini-mundo, representam um aspecto do mundo real e que tem uma finalidade específica. Isso é o banco de dados. São os dados em si, é o conjunto de dados. Podemos dizer que é o local também onde esses dados são armazenados. O SGBD é o sistema que permite acessar e manipular esses dados. É só o software. O SGBD é só o software. Agora, o SBD é a união dos dois. Então, o SBD é eu pegar o BD, somar com o SGBD, aí eu chego no conceito de sistema de banco de dados. Então, tecnicamente, essa questão aqui seria só sistema de banco de dados e não sistema gerenciador de banco de dados. Porque o SGBD, ele não inclui o banco de dados. Ele não inclui os dados em si. Imagina que você está no comércio pequeno e você vai armazenar informações. O seu banco de dados, por exemplo, a padaria. O seu banco de dados são os dados da padaria, os dados de venda de pão, dos clientes, etc. Esse é o banco de dados. O SGBD que você usa, quem usa para construir, por exemplo, toda a forma de comunicação com esse banco de dados. Você pode usar ali um Oracle, você pode usar uma MySQL. O SGBD não inclui os dados. O SBD, que é o sistema de banco de dados, aí sim, ele inclui tanto o banco quanto o sistema gerenciador. Então essa questão, tecnicamente, ela está incorreta. Né? Então, aqui seria o gabarito da banca. Deu como certo, mas o professor coloca como errada, tá? Coloca como errada. Mas é aquilo, né, pessoal? De vez em quando, isso acontece em provas, as bancas não entrando no critério tão técnico do negócio. Vamos lá. 2024, Itaipu. Um sistema gerenciador de banco de dados relacional é utilizado na análise de dados em múltiplas dimensões. Aqui é falando sobre os modelos, os principais modelos de banco de dados. Aí vamos ver. Um sistema gerenciador de banco de dados relacional é utilizado na análise de dados em múltiplas dimensões. Pessoal, o relacional, ele é bidimensional. As tabelas são bidimensionais. Então, não. Aqui seria o quê? Seria o modelo dimensional. Dimensional. E não relacional. Ou dimensional ou multidimensional, que armazena a informação nos cubos de dados. Certo? B. Organiza os dados em uma estrutura de árvore, em que cada nó pode ter vários filhos, mas apenas um pai. Esse modelo aqui é o modelo hierárquico. Não é o modelo relacional. Permite que se organizem dados em tabelas, que podem ser vinculadas entre si por meio de chaves primárias e estrangeiras. Aí, perfeito, isso aqui é o modelo relacional. Letra B. Representa os dados por objetos com suas propriedades e métodos. Isso aqui é o modelo de objetos.
Modelo de objetos. Permite que cada registro seja acessado por diferentes caminhos, por meio de um sistema de nós interligados. Isso aqui é o modelo de rede. Isso aqui é o modelo de rede. No modelo de rede você tem lá um relacionamento 1 para N, né? Você tem que pegar os dados lá, você pode acessar os dados com base nesses caminhos pré-definidos. Então, é uma questão que traz vários modelos, um em cada item, e você tem que saber qual que é o relacional. Você tem que saber as estruturas base de cada um desses modelos. A estrutura de representação de dados de cada um desses modelos lógicos. Um sistema gerenciador de banco de dados resolve problemas de integridade para evitar que a mesma informação esteja duplicada em vários locais. Um sistema de gerenciador de banco de dados resolve o problema de integridade para evitar que a mesma informação esteja duplicada em vários locais. E aí, questão certa ou errada? Muito cuidado! Muito cuidado! Questãozinha canto a sereia, quero que você lê rápido e você já quer marcar certo. Porém, pessoal, nós não estamos falando aqui de integridade. Nós estamos falando aqui de quê? De redundância. De redundância. Informação duplicada em vários locais tem a ver com redundância e não com integridade. O que é integridade? É cumprir as regras do banco. É cumprir as restrições daquele banco de dados. Então, cuidado que problema de integridade não é evitar informação duplicada. Isso é problema de redundância. Problema de integridade é o armazenar dados em desconformidade com as regras. Então, são coisas diferentes. Por isso que essa questão está incorreta. Erradíssima. Vamos lá. Uma das características de um sistema gerenciador de banco de dados, o SGBD, é a independência de dados. Ou seja, o entendimento dos dados pelo SGBD ocorre mesmo sem uma aplicação. Certo ou errado? Pessoal, perfeito, perfeito, perfeito. O que nós temos aqui? O seguinte, ó, nós temos uma das características da abordagem de banco de dados e, consequentemente, da abordagem de SGBD, é que os dados são armazenados, são separados dos programas de aplicação que os acessam. Estruturalmente, nós temos o seguinte, ó. Estruturalmente, nós temos aqui o nosso banquinho de dados. Nós temos aqui o nosso BD. Certo? Aí nós temos uma coleção de software ou software que gerencia esses dados, que conecta aqui com nossos dados. E aí quem acessa esses dados aqui, quem manipula no dia a dia, é o seu programa de aplicação, é o seu software. Então você vai ter aqui um software, uma aplicação, que é quem de fato você vai trabalhar, por exemplo. Então, quando você entra no sistema de RH, você está entrando no sisteminha, no software, na aplicação. Essa aplicação, logicamente, ela está manipulando dados que estão lá no banco de dados. E aí, para ela conversar com esse banco de dados, ela precisa se comunicar com o SGBD. Ela precisa se comunicar com o SGBD. Então, o que é que nos diz a independência de dados? A independência de dados é que é o seguinte, que esses dados eles vão ser entendidos mesmo se não existe esse software. Mesmo se não existe esse software. Por quê? Porque os dados são representados fora do software. São coisas diferentes. Para você, usuário comum, você não enxerga isso separado. Mas a arquitetura é o seguinte, quando você acessa um software, você acessa, por exemplo, o curso. Você está acessando o software, a plataforma, a aplicação. Essa aplicação vai acessar dados que estão armazenados. As aulas estão armazenadas num banco de dados. E aí, para que o software, a plataforma, consiga comunicar com esse banco de dados, ela utiliza a interface de um SGBD. SGBD que faz essa tradução do comando enviado pelo software, pela aplicação, para o banco de dados. E a independência de dados é isso. Os dados estão lá no local. Eu posso, por exemplo, manipular esses dados sem entrar na aplicação, se eu tiver acesso ali direto pelo SGBD. Perfeito? Então, questão corretíssima. Corretíssima. A atomicidade do dado garante que os efeitos de uma transação bem-sucedida sejam permanentemente armazenados no banco de dados, mesmo em caso de falha do sistema. E aí, pessoal? Questão certa ou errada?
Questão certa ou errada? A atomicidade do dado garante que os efeitos de uma transação bem sucedida sejam permanentemente armazenados no banco de dados, mesmo em caso de falha no sistema. Questãozinha que eu chamo de questão canto da sereia. Questãozinha canto da sereia. Ela te canta bonitinho e quer te levar para o fundo do mar. Pessoal, cuidado. Cuidado, ó. Quando eu falo em caso de falha, você já automaticamente coloca na sua cabeça que realmente é isso, ó, porque a atomicidade ela garante que ou faz tudo ou faz nada. Se houver alguma falha, eu retrocedo para o estado anterior. Porém, se essa falha acontecer durante a transação, antes da transação ser finalizada, preste atenção para o detalhe da questão. Ela disse que os efeitos da transação bem sucedida, ou seja, a transação já finalizou. Se a transação já finalizou e foi bem sucedida, a atomicidade já garantiu seu papel. Se acontece uma falha depois, não é problema da atomicidade. A atomicidade diz assim, ó, não é problema meu. É problema de outra propriedade, que é quem? A durabilidade. É a durabilidade que garante o armazenamento permanente, mesmo se aconteça uma falha depois. Então preste atenção no seguinte, ó. A atomicidade, ela se preocupa com falha antes da transação finalizada. A durabilidade se preocupa com a falha depois da transação finalizada. Então, nós temos um marco temporal aqui, o seguinte, ó. Tá lá a transação, né? Executando. Tá aqui o marco de commit dela. O que é o marco de commit? Ela foi efetivada. Ou seja, foi bem sucedida. Se a falha acontece nesse ponto aqui, pessoal, antes do commit, quem resolve é a atomicidade. Se a falha acontece depois do commit, quem tem que resolver é a durabilidade. Como é que ela resolve isso? Às vezes ela tem um log de transação, às vezes ela tem um backup de informação e aí vai recuperar aquela informação. Porque depois que o dado foi efetivado, ele não pode ser perdido. Então quem tem que garantir isso é a durabilidade. Então se liga nisso aqui, porque são muitas questões que vão tentar fazer essa pegadinha. Antes da transação finalizada, quem resolve é a atomicidade. Ela volta para o estado anterior, dá um rollback. Depois da transação finalizada, quem resolve é a durabilidade. Bacana? Então por isso que essa questão está incorreta. Os bancos de dados que têm a arquitetura orientada a objeto armazenam os dados em tabelas com os seus respectivos atributos. Aí não, né, pessoal? Ó, se é armazenado em objeto, eu não estou falando do banco de dados, ó. O banco de dados que tem a arquitetura orientada a objeto, armazena dados em tabelas? Não, armazena dados em objetos, o próprio nome já está dizendo. Os objetos. Eu tenho aqui um objetinho, ó, e aí nesse objeto, né, por exemplo, aqui um objeto pessoa, eu vou ter os atributos, idade, nananã, e eu vou ter os métodos, operações, andar, etc. Então, a estrutura de armazenamento do banco objetos é um objeto. Quem armazena em tabela é o modelo relacional. É o modelo relacional. Então a questão está errada. As propriedades autenticidade, consistência, isolamento e durabilidade garantem confiabilidade às transações executadas em um banco de dados. E aí? Pessoal, cuidadíssimo, cuidadíssimo. Que é aquela questão que você não enxerga na hora da prova. As propriedades da transação, propriedades ACID, quais são? Atomicidade. Atomicidade. E não a autenticidade. Então, aquela questão direta que basicamente troca uma propriedade. Então, na hora que for ler, cuidado, preste atenção. Porque você às vezes vai ler rápido e aí você não lê aquela palavra certa mesmo. Opa, tá certo. A, C e D. A, C e D, a CID. Pronto, matou. Você marca certo. Não, cuidado com a propriedade que ele está falando ali. A autenticidade é propriedade de segurança da informação. Certo? Então, questão incorreta. No modelo de dados orientados a objetos, a estratégia de ocultar a implementação interna de uma classe para permitir acesso aos dados dessa classe por meio de interfaces públicas é denominada encapsulamento.
Aqui é uma questão que entra um pouquinho aí no modelo de objetos, mas vamos lá entender. Ó. Modelo objetos, a estratégia de ocultar a implementação interna de uma classe para permitir acesso aos dados, chama encapsulamento, é um conceito. E esse conceito está correto, pessoal. O que é que acontece? Olha só, é o seguinte, vamos dar aquele exemplo aqui, ó, da nossa entidade pessoa, do nosso objeto pessoa, né? Aí eu tenho aqui o meu atributo idade, por exemplo. Esse atributo, pessoal, ele é definido aqui normalmente como privado. O que é que significa isso? Opa, vamos redesenhar aqui. Significa que, redesenhar aqui a nossa entidade pessoa, eu tenho aqui o atributo idade. Eita, professor, vamos lá. Vai ficar melhor. Temos aqui nossa objeto, pessoa, o nosso atributo idade. Esse atributo normalmente ele é definido como privado. O que é que significa? Que outros objetos, outras classes não têm acesso direto a ele. Ele não pode simplesmente vir no objeto pessoa e acessar a idade. Normalmente eu tenho aqui métodos de acesso a esse campo. Então eu tenho aqui um método get idade. Get idade. Aí quando eu for acessar essa idade, eu vou nesse método. Ou tenho alterar a idade, set idade. Quando eu for manipular o campo, eu vou, na verdade, através de um método. Porque esse método pode implementar alguns mecanismos de proteção. Imagina, por exemplo, que a idade não pode ser negativa. Se eu deixo o sistema acessar direto a idade, ele poderia ir lá e colocar um valor negativo. Quando eu faço isso através de um método, dentro do método eu posso fazer um tratamento para dizer, olha, não aceita idade negativa, não aceita valor menor que 0. Então, o encapsulamento ele permite isso, ocultar o que está aqui definido como privado, só pode ser acessado através de um método. Não pode ser acessado diretamente. Então essa é a propriedade do encapsulamento, para proteção dos dados ali que estão armazenados naqueles atributos. Show de bola? Então eu escondo o detalhe. Eu oculto a implementação interna, inclusive. Outra coisa de encapsulamento, ó, o cara não sabe o que está aqui dentro, como é que o método está implementado, né? Então eu escondo ali. Eu escondo. Ou se a gente pensasse num exemplo de conta bancária, por exemplo. Conta bancária. O cara poderia mexer direto, né? Imagina lá, conta bancária, aí eu tenho o atributo saldo. Imagina se eu deixo mexer diretamente no saldo, né? Sem fazer nenhuma operação, por exemplo, de depósito, de saque. Que tem toda uma lógica envolvida. O cara ia lá e mexeria no saldo, alteraria o saldo, né? Simplesmente. Não, isso não é o realizado, porque a gente tem justamente a garantia por base no encapsulamento. No modelo de dados de objeto, os dados são geralmente organizados em tabelas com linhas e colunas, o que facilita o seu armazenamento. Pessoal, o modelo de objeto, a gente acabou de ver, né? O modelo de objeto ele armazena dados em quê? Em objetos. Aqui eu tenho, né, os atributos. Aqui eu tenho os métodos. Aqui eu tenho os métodos. Isso aqui é um objeto. Quem armazena dado em tabela de linha e coluna seria quem? O modelo relacional. Modelo relacional. E não o modelo de objetos. Perfeito? Então, questão errada. Por serem uma evolução dos modelos de bancos de dados hierárquicos e em redes, os bancos relacionais dispõem de caminhos pré-definidos por ligações e nós, para viabilizar o acesso aos dados de forma sistemática e ordenadas. Pessoal, não. Quem tem os caminhos lá pré-definidos é justamente o modelo hierárquico em redes. No modelo hierárquico, como é que os dados são organizados? Aqui, ó, estrutura de árvore. Pais e filhos. No modelo em rede, relacionamentos 1 para N. Um registro relaciona aqui com outros registros, por exemplo. Então aqui é que eu tenho um caminho. Para eu acessar esse dado aqui, por exemplo, eu tenho que passar por esse caminho aqui, ó. Para eu acessar esse dado que está bem aqui, eu tenho que passar por esse caminho aqui. No modelo relacional, que estrutura tabelas, eu não tenho caminho de acesso, não. Eu acesso o dado com base nas colunas, com base nas consultas a essas tabelas, nos dados que estão ali organizados. Então, questão totalmente equivocada. Totalmente equivocada. As propriedades ACID de uma transação garantem a atomicidade,
confidencialidade, isolamento e durabilidade na sua execução. Vamos lá, ó. ACID. Preste atenção no ACID. Atomicidade. Confidencialidade? Não, meu povo. Consistência. Consistência. Isolamento e durabilidade, ok. Então, questão errada, porque não é confidencialidade, mas sim consistência. Um conjunto de dados interrelacionados, representando informações sobre um domínio específico, que pode ser armazenado em meio eletrônico, em uma máquina local ou remota, gerenciado por algum sistema específico de software, denomina-se banco de dados. Aí eu chamo essa aqui a questão resumo, né? O que é um banco de dados? É um conjunto de dados relacionados, representado ali sobre algum domínio específico, alguma finalidade específica, algum mini-mundo, algum aspecto do mundo real, que pode ser armazenado em meio eletrônico, normalmente é, em uma máquina local ou remota, ou seja, pode estar ali dentro do escritório, dentro da empresa, ou pode estar remota, inclusive na nuvem, e é gerenciado por um software específico, que é quem? Esse software específico aqui é o SGBD. Então, questão perfeitíssima. Perfeitíssima. Com isso, nós terminamos aí nessa nossa bateria de questões 2024 aí da banca Sebrasp, nessas questõezinhas aí, mostrando como é que o tema banco de dados cobrado aí nesse ano.